Revista Dávila no ar. Que bom estar com vocês mais uma vez e hoje nós vamos mostrar muita coisa bacana. O programa está repleto de novidades, começando por um evento que aconteceu lá no Caipirão, junto com a Fran, a Karen, aquela mulherada maravilhosa. Dessa feita, gente, um happy hour junto aos maridos. Normalmente a reunião é só mulherada, mas dessa vez os maridos foram juntos para falar sobre o quê? Negócios, exatamente isso. Lá no Caipirão, gente, um evento delicioso. Parabéns às meninas, às organizadoras, parabéns Karen, parabéns Fran. Agora, vamos até lá? Caipirão, adoro! Bom, gente, eu conheço essa moça há algum tempo, uma advogada querida aqui da nossa cidade, muito conhecida pelo seu profissionalismo e pela sua generosidade. Eu vou falar agora com a Karen, minha querida, que prazer em te encontrar aqui. Fala um pouquinho sobre essa confraria que você pegou com unhas e dentes, não? Pegamos com unhas, dentes e coração. Poxa, pra gente que é uma alegria estar com vocês aqui. Hoje a gente está fazendo um encontro de empresários e empresárias para que juntos a gente atinja mais conexão, cria relacionamentos e para que a gente gere o quê? Mais negócios e que todos, tanto como pessoa e como empresa, que a gente esteja sempre um passo à frente e suba um grau de evolução para atingir cada vez mais o sucesso. Agora, falando principalmente do propósito da confraria, esse network que vocês construíram aqui nessa cidade é uma coisa fantástica. A gente conversa com várias mulheres, com todas as mulheres, né? E todo mundo é muito engajado nesse projeto. Fala um pouquinho mais não só do propósito desse encontro, mas como do propósito da confraria. Sim, a Fran, que teve esse propósito inicial de ajudar empresárias, né, para que atinja o sucesso, aí ela me convidou e é uma honra compartilhar com ela desse projeto. E o objetivo real da confraria é ajudar a mulher a conseguir ser inserida no mercado de trabalho de uma forma mais leve. A gente fala uma ajudando a outra, a gente chega muito mais rápido, com uma leveza, e é uma troca troca profissional e chega a ser uma troca pessoal. Então, é com muita emoção, a gente trabalha com muito amor, porque todas somos mulheres. Nada de questão de que mulher e homem é melhor, não. Tanto que hoje a gente está fazendo esse evento para todos, né? A gente fortalece muito a família, isso que é importante. Mas assim, a mulher, ela tem as mesmas, vamos dizer assim, os mesmos percalços. E as mesmas oportunidades. E as mesmas oportunidades. Então a gente já tem uma empatia grande. E com um propósito junto, poxa, o mundo é pequeno pra gente. Bom, gente, encontro de empresários e agora eu trouxe para vocês conhecerem um empresário que ensina empresários. É mais ou menos isso, né, César? É mais ou menos isso que a gente faz. Já há 18 anos, né? É isso aí.
Eu fiquei sabendo que você trouxe esse projeto para Indaiatuba. Isso, o Desafio Empreendedor, ele existe há 18 anos, está em 7 países do mundo, 19 estados brasileiros, mas há 12 anos já que ele veio para Indaiatuba também. E hoje é o assunto que você vai abordar. Isso, hoje a gente vai falar um pouquinho de como a gente tem ajudado empresários, né, a alavancarem seus negócios, ter uma gestão melhor financeira de suas equipes, como eles fazem para crescer, né? A gente vai falar um pouquinho com o pessoal aí hoje. Bom, então só nos resta aprender. É isso aí, vamos ter um spoiler e vamos bater um papo sobre isso hoje. Obrigada, Sérgio. Eu que agradeço. Bom, eu tenho uma admiração danada por essa mulher. Essa mulher incrível, essa mulher que se supera a cada dia. Fran, bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, obrigada por poder estar aqui. Nesse dia tão gostoso, nessa noite tão gostosa, me fala um pouquinho sobre essa noite, o que vai acontecer aqui daqui a pouquinho. Primeiramente, eu que agradeço, né, a sua ilustre presença sempre nos nossos eventos. Você é uma pessoa que eu tenho muita admiração desde sempre. Você é uma das pessoas que acompanha a minha trajetória desde que do primeiro momento em Indaiatuba, né? E é uma honra, um orgulho tê-la mais uma vez nesse evento maravilhoso, que logo mais a casa estará repleta de empresários e empresárias para muita conexão e network. E me conta, Fran, minha amiga, você imaginava que a confraria se tornaria tudo isso que ela é, que ela representa hoje para esses empresários, essas empresárias que estão aqui, essas empresárias que te veem diariamente, que conversam contigo, que te procuram? Na verdade, né, você sabe que tudo começou do desejo do meu coração de apenas um jantar com 20 amigas e de repente já foi um jantar para 70 mulheres empresárias. E eu não imaginava que chegasse a esse número, né? Porque é expressivo o número e é gratificante de ver, principalmente os feedbacks que temos diariamente, né? Que são aí empresárias que saíram de 100 mil para R$500 mil. Né? Então é um trabalho bem feito, com propósito para chegar a esses resultados. Então hoje eu sinto esse sonho realizado, o sonho de conectar mulheres. Um dia lá atrás você precisou de uma ajuda e hoje você estende a mão. Isso é muito generoso, isso é muito maravilhoso. Com certeza, principalmente você sabe que todo início de negócio é muito difícil, né? Então, os primeiros 3 anos, quando eu cheguei na cidade, eu sim senti essa falta da conexão, né? E foi muito difícil, muitas dificuldades no caminho, mas hoje poder pegar a mão de cada empresária que está conectada na nossa confraria é muito prazeroso e é muito gratificante. Eu digo que eu sou grata a Deus. E hoje esse evento que está acontecendo com eles e elas, né, é para realmente ter muito mais conexão. Inclusive está vindo pessoas de Salto, né? Fazer essa conexão é importantíssima para que cada um conheça o negócio um do outro. E hoje, de fato, nós vamos conseguir que cada um tenha um minutinho da sua palavra para mostrar os seus negócios. Então vamos acompanhar esse evento que eu tenho certeza já é um sucesso. Com certeza, é sucesso absoluto. This kind of girl needs romance.
Bom, vou confessar para vocês que agora fiquei tímida. Porque eu sei que esse rapaz aqui ensina muito bem a falar. Como assim? Ele vai explicar para vocês. Sérgio, primeiro é um prazer imenso te conhecer, estar contigo, porque eu já te conheço das pessoas falando da Vox Populi. Muito obrigado, Tânia. Prazer também estar com você, com o pessoal da TV. Lá na Vox to You, nós ajudamos Vox to You. Nós ajudamos as pessoas a se expressarem melhor em público, diante das câmeras. Você, quando vai entrevistar, muita gente deve sentir, às vezes, o nervosismo, né, o coração tremendo. E é exatamente para ajudar nesse tipo de situação que nós existimos. Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu gostaria de se possível, né, muitas vezes, que a pessoa passasse por um cursinho, né, porque a gente fala pelos cotovelos e aí, de repente, a pessoa, ela treme. Mas não há necessidade, né? É só uma questão de conhecer, de saber como apresentar a oratória. Técnicas, tudo são técnicas, né? Muitos repórteres, entrevistadores de podcast, pessoal que trabalha com filmagem, gravação, brinca assim que quem é aluno Vox tem desconto, porque acaba ficando muito mais fácil o trabalho. Então, quando a pessoa está naquele momento de exposição, de nervosismo, ela acaba ficando nervosa, ansiedade, e aí acaba tendo que regravar, e quando é ao vivo pode acabar tendo um constrangimento. Agora, me explica uma coisa, Sérgio, porque eu acho que um dos maiores problemas das pessoas é a timidez, tá? Aí você com certeza faz um trabalho junto também com a personalidade da pessoa, porque eu já tive provas de pessoas que são tímidas e eu sei que fizeram um curso contigo e sei que saíram, que hoje desenvolvem muito bem. Destravaram, né? A gente não vai mudar a personalidade da pessoa, mas vai mudar sim a forma como ela se comunica, porque tem gente que não é tímida, ela é introvertida, ou seja, ela gosta de ficar na dela, ela não é aquela pessoa mais falante, mas às vezes, além de ser mais introvertida, ela não tem técnica nenhuma de comunicação, então ela fica nervosa, ela nega oportunidades de se expor. E quando essa pessoa desenvolve técnicas, ela muda a autoconfiança dela. Autoconfiança, autoestima, e aí ela consegue falar com mais leveza, desenvoltura e tá pronta. Ou seja, alguém convida para dar uma entrevista, ela é a primeira a vir. Enquanto antes, muitas vezes, se essa pessoa sem autoconfiança, sem autoestima é convidada, ela fala, ai, não, depois eu vou, chama outra pessoa. E agora, pessoal, nós vamos para Dicas da Nilda. Melissa Guimarães com vocês. Oi, prêmios! Já repararam que a vontade de doce bate forte à noite? Isso tem explicação. Durante o dia, o seu corpo gasta energia e se a alimentação não estiver equilibrada, pode faltar nutrientes como magnésio e triptofano, o que ajuda a produzir serotonina, o hormônio do bem-estar. Quando os níveis de serotonina caem, a vontade de açúcar aumenta, porque dá aquele pico rápido de prazer e energia. Outro fator importante é o cansaço. Se você dorme mal ou passa o dia em restrição alimentar, o seu corpo vai aumentar a produção de grelina, que é o hormônio da fome, e diminui a leptina, que controla a saciedade. E para evitar isso, inclua proteínas, fibras, gorduras boas ao longo do dia. No jantar, aposte em fontes de triptofano, como banana, aveia e oleaginosas, que ajudam a regular essa vontade. Se bater aquela vontade incontrolável, prefira um chocolate amargo ou frutas com canela para matar o desejo sem exageros. E agora um intervalinho, gente, já eu tô de volta para mostrar um pouquinho mais o que rolou essa semana no programa Revista Dávila. Não importa o seu destino, a Nova Opção Turismo tem sempre o melhor para sua viagem. Vamos viajar?
Vamos com a nova opção. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Estamos de volta e essa semana nós presenciamos um evento muito bacana em prol do Hospital de Amor, lá no Shopping 13 de Maio. Acompanhem comigo. Bom, gente, eu estou aqui com a Luana e ela vai me contar um pouco da função dela. Qual é a função dela no Hospital de Amor? Vamos lá. Eu estou ocupando um cargo super recente que se chama Madrinha do Cofrinho. O que eu faço? Eu levo cofrinhos em instituições aqui de Indaiatuba que queiram colaborar, né? E as pessoas vão depositando dentro do cofrinho moedinhas. Aí no final do mês eu recolho esses cofrinhos e essa verba é toda dada para o Hospital de Amor. E há quanto tempo tu conhece ele? Há quanto tempo que tu estás engajada nesse projeto? Bom, eu conheço ele já desde que eu cheguei em Indaiatuba, já tem uns 4 anos. Ela sempre esteve muito engajada com tudo isso, eu sempre achei muito lindo e aí eu falei, quero participar. Ela é a coordenadora geral, né, do Hospital de Amor daqui, de Indaiatuba. Faz um trabalho lindo. Se você estiver vindo para cá para o Shopping 13 de Maio, não esquece de trazer o seu 1 quilo de alimento para colaborar com essa causa tão nobre. E eu estou aqui expondo com os meus produtos da Cura e da Doterra, que é um novo propósito de vida meu. Eu sempre fui empreendedora, mas eu comecei nesse mundo da saúde natural depois de uma cura. Tem 1 ano que eu comecei a empreender com produtos 100% naturais e estou lançando a minha marca que chama A Cura, que são feitos com os óleos essenciais da Doterra e são produtos 100% naturais, livres de qualquer toxicidade. Eu não uso nenhuma substância sintética e nem tóxica nos meus produtos, com o intuito de ajudar as pessoas a se desintoxicarem e terem uma vida mais saudável. Então, pessoal, vocês já conhecem, a doutora Camila Burtoni, nossa nutricionista. Aliás, já esteve nos nossos estúdios batendo um papo. E agora com uma nova missão, né, Camila? Exatamente. Sejam muito bem-vindos. Agora essa ação extremamente gratuita para chamar a atenção de vocês como madrinha de alimentos do Hospital de Amor. E o que é ser madrinha de alimentos? Qual é exatamente essa função dentro do Hospital de Amor? Bom, o Hospital de Amor hoje é um hospital que fica em Barretos, né? Cuida de pessoas machucadas pelo câncer, né? E também suas famílias e colaboradores, que fornecem em torno de 9.000 refeições por dia. Então, a madrinha de alimentos, ela vai estar à frente de ações que arrecadam esses alimentos para abastecer esse hospital. E vamos aproveitar e fazer um merchanzinho aí. Iaiá, como é que é essa história aí? Conta para o pessoal lá de casa. Então, para aproveitar, né, que nós estamos arrecadando alimentos, nada melhor do que trazer o alimento, né? Sem dúvida. Então, nós estamos aqui, a Casa da Iaiá, no Shopping 13 de Maio, no piso superior, com o restaurante Choperia. Fantástico, uniu tudo.
Camila, parabéns por esse voluntariado, é simplesmente divino. Eu acho que se a gente tem uma oportunidade de auxiliar o próximo, é um trabalho maravilhoso. Parabéns. Obrigada, Tânia. E só reforçar para vocês, o que é muito simples para nós, está em estoque zerado para eles. Então, por exemplo, arroz, feijão, café, açúcar, leite, são coisas que nós nem pensamos, né? Mas são coisas que são de extrema necessidade nesse momento. Eles estão com o estoque zerado. Então, gente, eu tô aqui com o João Vitor. Na verdade, ele está representando o Big Dogão. E aqui, ó, esse quiosque, esse café maravilhoso que tem aqui dentro do Shopping 13 de Maio. Fala um pouquinho, João Vitor, a respeito desse evento bacana que está acontecendo hoje aqui. Então, a gente decidiu fazer parte como patrocinador por acreditar muito nessa causa, né? A gente acha algo muito nobre, muito bonito. Então, acreditando nisso, a gente achou que a nossa parte mais viável seria participar desse evento ativamente, de forma direta. Então, a gente seguiu esse rumo aí de patrocinador por conta de acreditar muito na causa. E olha, os salgadinhos são maravilhosos. Eu já fiquei sabendo que o cappuccino é o melhor da cidade. Exatamente, a gente trabalha com cappuccino que ele é importado, europeu, então ele realmente tem um sabor pouco distinto desse brasileiro que a gente toma, que é muito adocicado, então a qualidade é um pouco superior. Eu convido vocês para conhecer qualquer dia, porque realmente vale muito a pena. E fazer o bem faz muito bem, né? Exatamente, quanto mais pessoas fazendo bem, melhor é, né? Que a gente é assim movido a amor, a gente somos pessoas movidas a paixões, motivos, então quanto mais se amando, melhor, né? Então, gente, deixa eu contar uma história. Eu conheço essa mulher há um tempo e há algum tempo que eu tenho a maior vontade de entrevistá-la. Ela sempre me falou do trabalho do Hospital de Amor. E a gente nunca tinha tido essa oportunidade grandiosa do que está acontecendo hoje, nesse momento. Eu estou conversando aqui com a querida Ellie. Minha querida, finalmente! Finalmente! Até que enfim, né, Tânia? Até que enfim. Nossa, quanto tempo falamos sobre esse trabalho maravilhoso e essa oportunidade incrível, onde está trazendo várias empreendedoras aqui. Isso é fantástico. Realmente é um projeto que eu já estou há 4 anos, né? Já cresci com a caridade e hoje estou fazendo esse evento com empreendedoras, donas de negócio, em prol Hospital de Amor, que trata pessoas machucadas pelo câncer. Eu sou coordenadora geral, voluntários em Dayatuba, e nós estamos na campanha de arrecadação, captação de recursos para o hospital, de alimentos, que perdurará até agosto. Então você que quer doar, que quer ajudar, ajude quem ajuda, traga um alimento, ajude o Hospital de Amor. E conta onde que o pessoal tem que vir até aqui no shopping, como chama esse salão bárbaro que tem aqui? Estou aqui, ó, no Obra Prima Cabelo Produção e Terapia, localizado dentro do Shopping 13 de Maio, né? Rua
13 de maio, 192 Centro, em frente ao Ponto Azul como referência. E você pode trazer o alimento neste endereço. Estamos apoiando Vai Voando, está nos apoiando, Casa da Yaya, Café Dudu, Restaurante da Sol, do Indaiatuba Clube. São os apoiadores para essa grandiosidade deste acontecimento hoje. E a ideia é continuar fazendo vários eventos, não é, Eli? Para agitar esse pessoal, para aquecer o coração do povo? Sim, essa campanha acontece o ano inteirinho para captar recurso para o hospital que atende todo o Brasil. A última informação que eu tive, havia 89 pacientes de Indaiatuba lá. Então, ele tem 16 estados e alimentam mais de 9.000 refeições por dia entre colaboradores, familiares e pessoas machucadas pelo câncer. E aqui nós temos duas colaboradoras. Se apresenta rapidinho lá pra gente. Oi, meu nome é Claudiane Castro, sou psicanalista e hoje eu estou apoiando o Hospital de Amor. Josi, uma palavrinha aqui pra gente. Boa tarde, eu sou Josi Tubaldo, sou madrinha dos cofrinhos e estou apoiando essa causa. Então, Eli, muito obrigada pela honra de ter sido convidada, por poder estar aqui nesse momento tão importante e nesse projeto tão maravilhoso. Eu que agradeço, estou muito feliz que finalmente fui entrevistada pela Tânia de Ávila, pela TVR, a Vanessa, minha querida, que já está há anos nessa caminhada de empreendedorismo, e conto com vocês. Muito obrigada, minhas queridas. E agora nós vamos para o Descomplica. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Descomplica com Vanessa Machado. Você já ouviu algo do tipo listras horizontais engordam? Eu tenho certeza que você já ouviu essa máxima e que tomou isso como verdade absoluta. Mas será que esses tipos de frase que tanto ouvimos por aí procedem? Pois hoje, 10 mitos sobre a moda que te contaram. Não saia daí! O primeiro deles: para ser elegante, precisa-se ter muito dinheiro. Não! Para ser elegante, precisa-se ter bom gosto e criatividade para se fazer boas compras e usar o que se tem na sua casa. E se não tiver essas duas características, para que se contrate uma boa profissional da consultoria de imagem. Ah, Van, mas aí é preciso se ter dinheiro igual. Depende. Eu considero como se fosse um investimento, pois é melhor gastar com compras ruins ou investir na sua imagem com segurança, hein? Segundo, vestir-se bem é um dom. Não, gente, vestir-se bem é um hábito, é treino, é prazer. Vamos ao terceiro mito que te contaram sobre se vestir. Eu não tenho estilo próprio. Você tem sim. Mesmo dentro daqueles 7 estilos universais, você tem o seu estilo próprio, o seu jeito, a sua marca registrada. Algo ou alguma peça que alguém olha na rua e pensa, isso é a cara da fulana. Quarta mentirinha. Fica bom somente em pessoas magras. Não mesmo. Existe a modelagem, o corte e o tecido ideais para o seu tipo de corpo, o seu biotipo. Não espere emagrecer para ser feliz. A vida é hoje, a vida é agora. Quinto mito: preto combina com tudo.
Quem me acompanha aqui sabe que eu falo sempre em análise de coloração pessoal e que ela faz milagres, pois existe o tom ideal para cada subtom de pele. Faça a sua sessão e descubra os seus tons. Liberte-se do pretinho básico. Sexta mentirinha. Imagem é futilidade. Não, gente. Sinto muito em te dizer, mas se você acredita nisso, você está perdendo dinheiro. A imagem vende, a imagem abre portas e você pode estar, neste momento, perdendo oportunidades. O 7º mito. Uma boa aparência transmite arrogância. Não mesmo. Uma boa aparência transmite autoridade e competência. 8º mito. Roupas elegantes são desconfortáveis. De maneira alguma. Principalmente de uns tempos para cá, a moda tem sido cada vez mais pensada no conforto e não é preciso que se esteja de tênis para que se esteja confortável. As alfaiatarias hoje em dia possuem tecidos agradáveis e o seu estilo próprio constrói a verdadeira elegância. 9º mito. Se não gosto de colorido, minhas roupas são sem graça. Eu adoro cor, mas por acaso um look é construído só por cor? Não mesmo. Você pode recorrer a acessórios como lenços, cintos, colares, óculos e muitos outros para deixar a sua produção muito mais atrativa e com a sua cara. E o 10º mito que te contaram sobre se vestir é que precisa-se ter muitas roupas para se vestir bem. Não, você precisa comprar bem, peças boas e não há problema algum em repetir roupas, pois elas não são descartáveis. Repetir roupas é chique. E aí, pronta para apagar de vez da sua mente esse monte de mentiras que incutiram na sua cabeça e que podem estar te impossibilitando de brilhar com o seu estilo próprio? Nos vemos no próximo Descomplica. Um beijo e até lá! Bom, gente, falei que hoje o programa está lotado de novidades. Agora nós vamos para outro intervalinho e já volto com mais Revista Dávila. Do piano à bateria, do violão ao violino, da flauta ao saxofone. No Centro Musical Armos, você vai ver que aprender a tocar um instrumento está ao seu alcance, em aulas particulares ou em grupo. Mas a Armos é muito mais do que uma escola de música. É um ambiente cultural rico que abraça e valoriza as artes e o artesanato como partes essenciais de sua proposta educacional. Centro Musical Armos. Juntos somos mais! Estamos de volta. Eu recebi uma querida hoje, a Natália, que tem histórias incríveis para contar de superação e de saúde. Vamos acompanhá-la? Olá, pessoal, Fuxicos Dávila no ar e, claro, sempre acompanhado desse café maravilhoso da Padaria de Conte. Obrigada, Claudinha. E hoje eu estou aqui com uma querida, aliás, uma mulher... Gente, vocês não têm noção quanto essa mulher é dinâmica. É a Natália. Tudo bom, Natália? Tudo bem, Tânia. Que prazer te ter aqui.
Que delícia, tenho certeza que nosso papo vai ser muito bom hoje, mas eu quero que tu te apresente, que a Natália, a cidadã Natália, se apresente um pouquinho para o pessoal lá de casa, por favor. Bom, meu nome é Natália Eckstein, eu sou health coach e realmente desde criança minha vida sempre foi muito dinâmica, faço muitas coisas, sou uma pessoa bem ativa e sempre com foco em saúde, qualidade de vida. E tem uma curiosidade muito interessante de quando eu era criança, que minha mãe, ela sempre falava, filha, você tem que, né, você tem que ser mais centrada, assim, mais, né, tem que crescer na vida. Eu falava, mãe, eu tô aqui a passeio. Eu falava pra ela. Olha que delícia. E realmente eu acho que a gente, né, se Deus permite e dá saúde, a gente tem que vir aqui a passeio. Agora me conta uma coisa. Ao longo dessa vida a passeio, tu tivesse alguns probleminhas de saúde, né, Nath? Sim, nem tudo foi só passeio, né? Tudo foi só passeio. Teve uma hora aí que eu tive um choque de realidade, mas graças a Deus foi um período longo e muito difícil da minha vida de saúde, com relação a uma questão, um problema que eu tenho no coração, que eu descobri na época que eu estava competindo fisiculturismo pela primeira vez. Bom, mas vamos contar cronologicamente, porque, gente, vou contar uma coisa. É muita coisa. A primeira vez que nós conversamos, nós ficamos, eu acho que umas 2 ou 3 horas, né? É muita informação. Vamos entrar na cronologia. Bom, e aí você começou a fazer, casou antes, fez... Casei, tive 2 filhos... eu sempre fiz atividade física, né? Eu sou filha de uma educadora física, minha mãe tinha uma academia em São Paulo. Meu pai era atleta também, corria maratona e tudo. Então, eu já cresci nesse ambiente esportivo. Exemplo em casa é tudo, né? Realmente é tudo. É verdade. E eles sempre se alimentaram bem, né? Sem restrições, grandes restrições, mas eles sempre tiveram uma boa alimentação, sempre praticaram atividade física. E eu tenho 2 irmãos mais velhos, só que eu fui a que acabou se envolvendo mais no esporte, né? Então, eu sempre pratiquei atividade física, desde balé clássico, ginástica, artística, né? Futebol, eu joguei muito tempo de futsal. Então, na escola, competitivo mesmo, esporte competitivo. Eu comecei a competir bem cedo também, em vários esportes. E eu sempre mergulhei muito de cabeça, assim. Eu nunca consegui fazer as coisas... Só assim, por sempre era muito divertido, mas eu sempre ia para competição. Sempre eu sempre queria de verdade. E eu era muito feliz, né? Minha infância foi muito feliz desse jeito. Assim, eu lembro da minha infância muito boa. E aí não teve como eu fugir disso. Então foi um estilo de vida realmente que eu cresci nele e continuei. Então chegou um momento. Casei, tive 2 filhos e treinando na academia teve um momento que 2 amigos meus, um amigo e uma amiga, um dos meus melhores amigos, assim, os 2, que é a Migs e o Ninja, a gente foi para uma corrida de obstáculo. Eu já trabalhava como influenciadora digital em São Paulo, nesse nicho de bem-estar, saúde, qualidade de vida. E eles falaram, vamos competir? Eu falei, vamos competir, eu falo, tipo, sou eu quero. Falou comigo, é o quê? Eu quero. Aí eles falaram, é fisiculturismo. Aí eu falei, não, gente, vocês estão bem loucos, né? Porque eu peso 40 e poucos quilos, como é que eu vou competir fisiculturismo? Aí a minha amiga falou a frase que mudou tudo. Ela falou assim, não, então, tem uma categoria que elas são as Barbies do fisiculturismo. Eu quero. Mais uma vez, sou eu sou idiota. Aí eu falei assim, não, vamos então. Aí eu já conhecia um coach que fazia preparação de atletas para fisiculturismo, porque quando você quer competir, é o que eu sempre falo, tenha um coach. Não se prepare sozinho, não se prepare com um professor da academia que não é especializado em fisiculturismo. Então, porque você tem que cuidar muito bem da dieta, tem que cuidar muito bem do treino, do descanso. Dos condicionamentos, tudo. Toda uma disciplina Toda muito uma disciplina. grande, então, não né? é um treino normal, não é uma dieta normal, não é nada normal. Então, é tudo muito focado e intencional para aquilo, né? E aí eu fui atrás desse coach que eu conhecia, a gente começou a se preparar juntos, e cada um era uma categoria. Eu na biquíni, a Mari na wellness e o Ninja na men's physique. Como chama a categoria biquíni? A minha categoria biquíni.
Isso. Olha que bacana. Eu sinceramente não conheço muito as categorias. Sim. Seria a categoria mais slim, enxuta, mais... Hoje a gente tem algumas federações, né? Algumas entidades. Então, a federação que eu participava, que era a IFBB, elas são mais slins do que algumas outras federações, como o NPC, que são as meninas... mais slins, gente, mais slim mesmo, mais magrinha, mais sequinha. Porque na NPC, as biquínis já são um pouco mais fortes, um pouco maiores. E então, eu competi nessa categoria. Depois eu migrei, acabei competindo também na Fit Model, porque eu realmente sou mais magra, né? Eu tenho mais definição, não tanto volume, nem tanta marcação de quadríceps, então é mais abdômen definido, eu tenho essa facilidade mais em membros superiores, em uma definição mais seca. Então, acabei migrando também para Fit Model. Mas, nessa época, comecei a competir, já tinha os meus 2 filhos, e eu comecei a crescer muito no esporte. Então, eu ganhei os campeonatos que eu participei e fui trilhando um caminho de atleta, né? E, ao mesmo tempo, sendo influenciadora digital. Sim. Como é esse caminho paralelo? Me fala um pouco. Tu fosse narrando tua carreira, é isso? Sim. Tu fosse acompanhando tua Sim, carreira e crescendo... Foi muito legal, porque... nas redes. Quando eu comecei a competir, foi algo muito diferente, embora o meu nicho ali, o meu público, meus seguidores, meus amigos, né? Que estavam ali me acompanhando, sempre me acompanhavam por conta das atividades físicas, de motivação mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa bem acelerada, bem motivacional. A gente quase não percebe, né, gente? Imagina. Eu sempre fui muito, uhul, vamos lá e tal. E aí, foi muito legal, porque eles já estavam acompanhando uma Natália fitness, mas não uma Natália fisiculturista. Então, aí o negócio ficou mais sério, mais focado, mais sangue nos olhos, né? Já era uma competição. E eu não sabia o que ia dar, assim. Realmente, eu não sabia o que ia dar na minha primeira competição. Eu fui, assim, eu fui jogada ali, sabe? Mas eu me preparei muito, eu sou bem focada, eu fiz 100%, porque eu falo, quer competir, quer ter um resultado físico, mental, que seja, você tem que estar focado e trabalhar em cima daquilo. Então, nem todas as formas funcionam para todas as pessoas, porque os objetivos são diferentes, as pessoas são diferentes, o mental das pessoas é diferente, o físico das pessoas é diferente. Então, não dá para replicar uma fórmula, a mesma fórmula em todo mundo. E eu fui acompanhando, eu fui mostrando no Instagram essa preparação como se fosse um reality show. Bárbaro. Parecia um reality show. Foi muito legal. E a preparação dos meus amigos que treinavam comigo também. Né? E cada um na sua categoria, e todo mundo começando. E aí teve o primeiro campeonato, que eu fui, assim, e realmente não achei que eu fosse ganhar, mas acabei ganhando. E aí eu fui trilhando logo esse caminho de atleta. Logo de cara, gente. Vocês viram que ela é pouco focada, a menina. E aí fui pro Paulista, pro Brasileiro, e fui classificada pro Sul-Americano. E foi aí que veio a balde de água fria, e eu tive que parar tudo, que foi a questão da saúde, né? Muito focada, muito treino. E eu não minto, não nego, não deixo de dizer, realmente usei hormônios, né? Eu tinha um acompanhamento médico, né? Eu não usei hormônios de qualquer maneira. Sim, não foi uma coisa irresponsável, não, foi uma coisa responsável, acompanhada, com exames, tudo certinho, tinha todo o acompanhamento, mas cada organismo reage de uma forma a estímulos diferentes, né? E eu realmente já tinha, a questão é o que eu sempre falo no health coaching, existe a genética e a epigenética. A genética é aquilo que você nasce, o seu DNA é aquilo que faz parte de você. Você nasce, né, daquela maneira e com aquelas predisposições e tudo mais. A epigenética é o ambiente, então são os estímulos que você recebe durante a sua vida, gestão de estresse, o seu trabalho, sua alimentação, se você treina ou não, se você é sedentário, tudo isso faz parte da epigenética. Toxinas. E eu estava ali com um problema genético que poderia estar silenciado, mas por conta da epigenética naquela época, foi o gatilho que eu apertei. Então, existia uma arma pronta para atirar. E eu apertei o gatilho usando os hormônios, né?
Não usei um monte de hormônio, mas foi o suficiente, né? E usei por 3 meses, 4, mais ou menos, então foi um período curto, mas foi o suficiente para apertar o gatilho do que eu já tinha, que é, eu nasci com um problema congênito, então eu nasci com um problema no coração, chamado comunicação interatrial, que é um buraquinho que todo mundo nasce com esse buraquinho, só que depois de alguns dias ele fecha, e o meu não fechou, então ele ficou aberto. Então existe um refluxo sanguíneo dentro do meu coração e que precisa cuidar. Só que eu não estava cuidando, eu não sabia nem que eu tinha e estava usando hormônio. De que maneira isso apareceu para ti? De que maneira tu descobriste Então, isso? comecei a passar muito mal nos treinos e convulsionar e comecei... Eu já tinha sido diagnosticada há muitos anos atrás, antes de competir tudo, com epilepsia, só que eu não convulsionava. Eu tinha algumas leves crises de ausência, bem pequenas e muito rápidas, e acabei indo no neuro, fiz um exame, deu realmente que eu tinha epilepsia. Não fiz tratamento, porque até então eu estava bem, e segui com a vida. Só que entraram os hormônios, entrou uma rotina de treino intensa, entrou um estilo de vida diferente. Sim, mudou totalmente a tua rotina, né? De repente ela intensificou. Sim, com certeza. Né? Com certeza. E aí desencadeou. Aí eu realmente comecei a ter convulsões, né? E foi um período bem difícil da minha vida. Aí fui no neurologista de novo, aí fui no cardiologista também, aí fiz o exame, descobri que tinha esse problema, tinha que operar. Eu não operei até hoje, porque realmente eu tenho acompanhado com vários médicos, né? E ainda não é o momento, né? Então, fui inclusive no médico há pouco tempo e realmente decidimos, não vamos operar ainda, vamos deixar, eu tô saudável, tô bem. Sempre acompanhando. Vou ter que acompanhar sempre, né? É algo que eu vou ter que acompanhar sempre. Mas está super controlado, porém eu passei por 6, 7 anos da minha vida em que praticamente é como se tivesse parado a minha vida, como se eu não tivesse vivido esses 6, 7 anos. E é um período muito longo, né? A gente não está falando de 6 meses, a gente está falando de 6 anos, 7, né? Então, eu passei esse momento muito delicado em que eu não conseguia treinar, então eu tentava, eu ia treinar e convulsionava no treino, convulsionava voltando, convulsionava em todos os lugares. E em que momento tu resolvesse, não posso mais? Foi logo após esse teu primeiro sintoma, tu resolvesse que não iria mais continuar ou tu ainda tinha eu não tinha condição. De continuar? Não tinha condição física, psicológica, nada, ainda recebi o diagnóstico, então foi assim um choque, parei tudo. Foi realmente uma outra mudança de vida, né? Sim, outra mudança. Eu trabalhava, parei de trabalhar, parei tudo para cuidar da minha saúde, da minha mente, de tudo. Então, fazer um trabalho que hoje eu desenvolvo como health coach, né? Eu fiz primeiro em mim. Eu fui a minha própria cobaia. E aí fiquei esses anos tomando remédio. O remédio que eu tomava para convulsão me gerava muito efeito colateral, muito, muito, muito. E eu comecei a convulsionar mais, ao invés de menos. E depois desses 6 anos, eu realmente entrei em depressão, fiquei realmente muito mal. Foram vários processos. Tinha muito medo, comecei a ter crise de ansiedade, e uma coisa desencadeava a outra, porque toda vez que eu estava ansiosa, eu convulsionava mais. Toda vez que eu convulsionava, eu ficava mais ansiosa. Então virou uma bola de neve, eu não conseguia mais sair daquilo. E muitas vezes a gente acha, não vou mais conseguir sair desse cenário. Mas eu falo para você, gente, existe como sair. Se você está passando por qualquer problema, seja ele físico, psicológico, tem como sair dessa bola de neve. Então, por isso que a gente precisa buscar ajuda, né? E na época eu busquei ajuda, no caso de uma psicóloga aqui em Indaiatuba mesmo, e ela me ajudou muito. E foi quando eu decidi parar de tomar os remédios, que os médicos não queriam que eu parasse, mas eu senti mesmo, não falo para vocês pararem de tomar o remédio, mas é um caso muito específico meu, porque eu estava tendo efeitos colaterais muito terríveis, e eu, como maior de idade, responsável pela minha própria vida, falei, vou parar. E vou ver o que vai acontecer, porque... E enquanto isso, tu tinha uma orientação psicológica também? Sim, estava tendo essas conversas. E foi quando eu resolvi parar de tomar o remédio, falei para a psicóloga e tal. Parei, realmente. E, graças a Deus, era o que eu precisava fazer para melhorar. Mas, a gente sabe, eu trabalho com a saúde de forma integrativa. Então, não é só uma coisa, só outra coisa. É um conjunto de coisas. Sim, né? Sem dúvida nenhuma. E aí foi quando eu resolvi competir de novo.
Falei, agora eu vou competir de novo. Que doido isso, Nath. Falei, eu preciso me agarrar em alguma coisa para sair do fundo do poço, sabe? Realmente eu consigo visualizar essa cena na minha vida, que foi eu no fundo do poço e a competição me resgatando de tudo que eu estava vivendo, né? E aí deu certo, só que eu falei, dessa vez eu vou sem hormônio. Então, assim, eu fui corajosa 2 vezes, uma de voltar a competir, sem condição nenhuma, né? Sim. E sem usar hormônio. Pelo contrário, inclusive fragilizada Sim. por toda a circunstância que tu Sim. passaste, por todo o processo que tu passaste. Exatamente. E com toda aquela carga emocional de pensar, eu não vou conseguir treinar, porque eu começo a treinar, eu convulsiono. Eu começo a treinar, eu convulsiono. Então, assim, eu tinha limitações e gatilhos que me impossibilitavam, né, de conseguir fazer isso. Mas eu fui lá, eu fiz, eu treinei, eu comecei a me preparar. E em todo momento, não vou usar hormônio, não vou usar hormônio. E eu bati, assim, contra tudo e contra todos. O que era um gatilho negativo passou a ser Passou um gatilho positivo. Passou, eu Gente, olha que ressignifiquei, coisa incrível. A vida né? é muito doida, mas... E fui competir. Competi o ano passado, aí eu fui em 2 federações. A primeira que eu competi na minha vida mesmo, que é a IFBB. E fui para uma outra federação também de natural, de atletas naturais. E me joguei, gente. Fui. Ganhei? Não ganhei. Mas, olha, o final mesmo assim é feliz. Isso é bárbaro. Isso é que Sim, importa. na categoria... Eu peguei top 3, peguei 3º lugar. É porque, assim, eu já estava super animada, acostumada a ganhar, né, naquela época. Gente, olha, ainda pegou 3º lugar. Olha isso. Vocês têm noção disso? E na outra categoria peguei 2º. Então, eu fui bem. Mas, assim... Eu sabia também que eu não ia ganhar, porque eu estava competindo com meninas na IFBB, eu estava competindo com meninas que já competiam comigo há 7 anos atrás. Então, assim, elas já vinham de uma carreira que elas não tinham interrompido, elas estavam usando hormônio, porque, né, muitos atletas usam mesmo, né? Então, mas nada é desculpa e, assim, para mim, eu não estava ali para ganhar um troféu. Gente, não precisa nem se desculpar, né? Vamos combinar que ela ficou em uma categoria em 2º, no outro em 3º, e ainda ela fala assim, ai, mas não tem Não, mas mais, eu fiquei muito feliz, assim, para mim, o meu prêmio eu consegui, que foi sair do fundo do poço. Para mim, aquele foi o troféu. Melhor, isso foi o primeiro lugar na tua vida. Não, com certeza. Eu sou muito competitiva, é óbvio que é sempre difícil você não ganhar. Mas ali eu sabia que eu estava indo para não ganhar. Eu estava com... O meu foco era outro, né? Então, e foi realmente aonde eu saí do fundo do poço, me reposicionei em várias coisas e falei, não, agora eu vou viver uma nova vida. E foi quando eu resolvi me formar como health coach, né? Em uma escola chama IIN, que é em Nova York. É a melhor escola que tem no mundo em nutrição e health coach, né? Não é uma faculdade de nutrição. Explica exatamente o que é o health coach. Vou explicar. Porque é uma profissão nova no Brasil, Sim. muito forte nos Estados Unidos e na Europa, só que culturalmente aqui as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender. Até por conta do termo coach, né? Que é um termo que ficou um pouco defasado, as pessoas criam um certo preconceito com esse termo coach. Sim. Mas, na atividade física, o coach é um treinador, né? Então, é um treinador de saúde. Então, por isso que não tem como fugir desse nome. É uma pessoa que te ajuda a treinar a sua saúde de forma integrativa. É um orientador. Exatamente. Um orientador. Isso é importante, que a gente tem, realmente, existe uma banalização do coach, sim, né? Sim. Do que é o coach. Existe, e realmente é um orientador. Sim, exatamente. Né? E existem pessoas que levam a sério essa profissão, né? E se dedicam, e estudam, e trabalham realmente com o coração, e não numa onda que está sendo levada, né? E aí, então o Health Coach, ele trabalha a saúde de forma integrativa. Não existe só treino, não existe só alimentação, eu não vou nem falar dieta, vou falar alimentação, porque a nutrição dentro do Health Coach não é quantos gramas de arroz você vai comer, ou quantos gramas de proteína, mas sim quais os alimentos você precisa inserir na sua alimentação para você ter uma melhor saúde neurológica, cardíaca. Então, assim... E uma coisa incrível que tu falaste no começo, ninguém é igual a ninguém, né? Exatamente.
né? Então, fazer uma coisa engessada para uma pessoa não tem como. Não tem como. Né? Quando eu competi, eu lembro que eu recebia muita mensagem no meu inbox perguntando, até hoje eu recebo algumas, mas naquela época, por estar competindo, as pessoas perguntavam qual era a minha dieta, quanto de arroz, quanto... E eu falava, gente, mas a pessoa tem um corpo completamente diferente do meu e um objetivo completamente diferente do meu, como é que eu vou passar a minha dieta para essa pessoa? Primeiro que se eu passasse, a pessoa ia morrer de fome. Por quê? Gente, ela é muito uma dieta uma dieta para competição, principalmente no final, você fica muito restrito. Eu falo para vocês, não é uma dieta saudável. Não é uma dieta saudável. É uma dieta restritiva, completamente são duas coisas diferentes, né? Exatamente. Então, assim, eu tinha uma dieta extremamente restrita. Saudável ela não era. Aliás, mas ela tinha um objetivo. Eu acho interessante falar, gente, que nós estamos falando aqui sobre o que a Natália exerce e o que ela pratica. São coisas diferentes. Qual é a profissão, o que a Natália faz? Ela é uma orientadora, ela é uma coach e ela também é uma atleta. Exatamente. Né? Então, são duas coisas. Então, falamos de alimentação de uma maneira em termos de orientação e ela está contando o que ela viveu em termos de atleta, como atleta. Sim. E assim, hoje que eu não participo mais de competição de fisiculturismo, realmente foi para me resgatar apenas e acabou. Eu tenho outros planos, muitos. Foi até para dizer, olha, tá vendo? Eu consigo, eu consigo. Fala sério. E mais do que dizer, com certeza, e mais do que dizer eu consigo, é dizer que você também consegue, entendeu? Porque se eu realmente, quando você está dentro da situação mais difícil da sua vida, você não vê saída. As aberturas são raras, né? E quando você vê de fora, então assim, é sempre todo mundo enxergando que você consegue e você enxergando que você não consegue. Então o meu trabalho, ele é enxergar de fora o que você está passando e falar, você consegue. Mas mais do que falar, você consegue, vou te mostrar como você consegue. E fala uma coisa, tu faz atendimento, como é entrar em contato contigo para que tu conte melhor, para que tu mostre todo esse teu conhecimento que tu trouxesse lá de fora, inclusive, né, gente? Não que... é importante trazer a expertise de um lugar que tem mais experiência do que nós aqui. Então, é muito importante essa especialização que a Natália fez. Como faz? Através do Instagram? Então, tem o meu Instagram, eu tenho o WhatsApp também, então eu converso, eu que respondo todas as mensagens, tanto no meu inbox do Instagram, quanto no meu WhatsApp. Então, não tenho ninguém que responde, eu mesma respondo. Como cada caso é um caso, precisa entrar em contato comigo, porque eu preciso entender o que a pessoa está passando para direcionar da melhor forma o que ela deve fazer, como ela deve fazer, qual tipo de atendimento, quantas sessões. Então, é um atendimento de health coaching. Nós vamos colocar as informações. O contato e, infelizmente, nosso tempo está acabando, acredita? Nossa, passou tão rápido. É que eu falo tanto. Eu sabia, eu tinha certeza absoluta, aliás, eu havia comentado antes, eu falei, com certeza o nosso tempo vai estourar, porque a Natália tem muita coisa para contar, muita coisa pra dividir. Ela tem muita experiência para contar e daria 2, 3 programas. E eu quero te agradecer imensamente por ter tido esse tempo para vir aqui, para conversar com a gente e, quem sabe, daqui uns dias tu volta aqui. O que tu acha? Tá aceito o convite? Acho ótimo. Mas enquanto isso, as pessoas podem entrar em contato comigo. E também uma coisa muito importante que eu não falei, mas entrem em contato comigo para saber sobre testes genéticos. A gente falou um pouquinho sobre genética e epigenética. Então, eu trabalho também com os testes genéticos. Se você tem curiosidade, vontade de fazer, entre em contato comigo e faça seu teste genético. Gente, olha, isso é uma questão para o próximo capítulo que é incrível, tenho que contar para vocês. Teste genético, presta atenção, fica com isso na cabeça e logo, logo nós estaremos aqui novamente para contar para vocês. Nath, muito obrigada. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo e até a próxima. Até a próxima. Pessoal, e agora
Ei, Sami Ueda com fuxicos e etc. Fuxicos Dávila no ar e hoje, gente, tem fofoca. Nossa, tem, né, Sami? Bastante, minha gente. Bastante. Olha quanta coisa aconteceu nessa semana, hein, Tânia? Nossa, e o que eu fiquei impressionada foram com as agressões. E não só fofoca, então, coisas né, Não, do dia a dia que aconteceram. O que rolou na internet, eu fiquei impressionada. Antes de entrar nas agressões, eu falei assim, do que a gente vai falar essa semana? Eu falei, teve balão que caiu e matou turista, balão clandestino, todo, né, sem regulamentação e tal. Teve avião que caiu, teve um sobrevivente na Índia, gente, que é coisa aliás, raríssima, uma assim. coisa assim impressionante. Teve chinês que esquartejou, né, jovem, jogou para cachorro. Olha quanta coisa, mas acho que nada superou. Pode as comentar agressões, a agressão do pai naquela escolinha, né, na festa junina da criançada. Gente, como pode? Será... Ai, eu fico pensando, eu entendo todo o processo pelo qual o pai passou, é compreensível, mas não é sobre o pai, é sobre agressão, Não, criança. Eu fiquei pensando sobre isso, assim, a minha vida inteira eu sou advogado do diabo, assim, eu tento ver o outro lado, tentar defender, é uma coisa que não dá nem para defender, não tem nem como comentar, Não assim. tem. Porque por mais que você veja esse lado do pai, né, de ver o filho sofrendo, de tentar falar com a escola, com a direção, expor, né, todas as aflições que o filho passa. Imagina bullying com 5 anos de idade. Olha como esse mundo tá, né, virado, assim, as coisas acontecendo muito precoces e nada justifica, assim, um pai invadir uma festinha, ficou feio perante os outros alunos, ao próprio filho, aos outros pais, o que passa na cabecinha das crianças, sabe? Não é nem a questão do pai, é a questão do ser humano, do homem, de um homem adulto agredindo uma criança. Foi um estupim, né, assim, aquela coisa de falar, né, o menino estava lá cutucando o filho dele, né, de alguma forma praticando bullying ali no momento da dança, que poderia estar se divertindo e tal, não, mas estava lá infernizando o menino, e eu acho que o pai falou, não aguento mais, né, e partiu pra mesmo cima, assim, mas isso não justifica. Não. E eu acho, inclusive, naquele momento dava tempo da escola tomar uma atitude. Sim, afastar as crianças, vai lá uma professora, dá uma, exatamente, né, uma separada, dá uma... E isso não aconteceu, não houve nenhum... Ou seja, acho que devia ser comum mesmo, e acho que para elas falou assim, é mais uma birrinha ali, uma coisinha, só que para um pai que está assistindo, falou, não, opa, meu filho, eu vou, né... As pessoas estão muito loucas, né, Sami? Inclusive, aquele outro caso que nós comentamos um pouquinho antes de entrar no ar, aquele caso da mulher no shopping. Da senhora. Aliás, eu lembro, ela foi repórter da Globo. Se tu observar bem, ela tá mais gordinha, mas eu lembro da fisionomia dela como repórter. Não lembro. Eu lembro, e que absurdo aquilo. Eu tentei caçar, eu sou aquela pessoa que... eu assisto tanto o jornal, antes do nome do repórter entrar, eu já falo, fulana! E ela eu tentei caçar, assim, olhar na carinha dela, assim, mas não lembro. Se tu tentar diminuir, assim, imaginar ela... Graças a Deus que eu não lembro, porque eu não quero lembrar dessa mulher, porque crazy total, assim, nunca vi uma mulher tão desequilibrada para fazer o que ela fez, assim, aí podia falar, vou operar meu joelho, e também nada justifica, sabe, assim, problema dela e de tratar mal a atendente ali da lanchonete e os caras, né, tentando apaziguar, falando, calma, você já vai ser atendida e tal. E aí ela começou a se revoltar e saiu de si ali. Foi uma coisa, né, uma bola foram de neve. 2 shows que ela deu. Ela deu 2 shows. 2 shows, aliás, de mau gosto. De tremendo mau gosto. Não, eu assisti o vídeo assim com vergonha, assim, que eu falo assim... É vergonha alheia, a gente sente vergonha alheia, exatamente. Pra gente ver a que ponto o ser humano tá chegando, fazendo coisas que a gente... né, duvida, mas é o fim do mundo, como diria a Vanessa. É o fim do mundo, minha gente. Quando a gente menos pensa, a pessoa vai lá e faz, assim, é impressionante. E ficou feio para ela, e parece que depois ela foi presa, depois de 2 dias, ela desacatou, né, foi homofóbica na frente do prédio dela, em São Paulo.
Ou seja, sabe... Uma figura grotesca. Eu vi assim como uma figura grotesca, ela fazendo O que eu fico pensando, sabe, jornalista, pessoa estudada, inteligente, como é que chega nesse ponto, sabe, de sair de si e sair xingando de assassino, fora a homofobia, que não vou nem comentar, assim, as coisas de baixo calão que ela chamou. Por quê? Assassino, acho que ela falou, vou pegar num lado mais cruel ali, que eu vou acabar com a pessoa e não sei se ela estava gravando ou fingindo, porque acho que tava o shopping inteiro gravando essa senhora. E ela lá, assassino, assassino. E o povo fala assim, volta assassino de quê, minha gente? Assassino de quê? Eu acho que é desequilíbrio. Eu acho, na verdade, que é um desequilíbrio total. Vergonhoso, vergonhoso. E, bom, mas falamos só de desgraça agora. Vamos falar de novela? Vamos fazer fofoca? É estranho a gente falar de desgraça, né? Que a gente fica meio tenso. Assim, vamos falar de novela. Ei, que a Tânia gosta de novela. Ah, eu adoro, Quem não gosta, né? adoro. Eu confesso que adoro, eu não sei, eu vejo nas redes sociais, a audiência tá fraca, não sei se os outros, mas a minha audiência continua bombando. Em cima, bombando. Eu li uma crítica essa semana, Sami, que... Claro, o personagem da Raquel é muito chato, né? Muito. Então, que deram uma segurada para aparecer a Thaís Araújo, que ela diminuiu, mas que, ao contrário do que se imagina, e ao contrário da minha opinião, inclusive, né? Que não vai mudar em nada, diga-se de passagem, mas enfim, a minha opinião, eu acho importante, é que a Bela, ela está sendo aceita pelo público, que estão curtindo, tá? Eu acho que estão acostumando com a Maria de Fátima dela, acho. Pode ser. Pra minha opinião, é ruim. Eu também acho ruim. Mas dentro do que ela pegou pra ser a Maria de Fátima, ela tá fazendo uma Maria de Fátima dela e talvez a galera agora esteja se identificando. E acho que vem mais crueldade por aí. O povo gosta de uma vilãzinha aqui, né? Que talvez seja ruinzinha, mas que de repente agrada a galera. Ainda não me agrada. Ainda não me agrada também. Não. Agora, Alexandre Nero arrasando. O texto que deram para ele é muito bom, né? Para ele, o cara é fera. Uma aula ali de interpretação que é fora de... Eu vejo a novela... Qualquer pessoa ali do Eu vejo elenco. a novela assim, olhando no meu celular e vendo a novela. Um pouquinho... Quando aparece o Alexandre Nero, eu paro. Para tudo, porque realmente é um show de interpretação. Alexandre Nero é daqueles atores que você para o que você está fazendo para você aprender, assim. Não que você precisa ser ator, mas para ver o trabalho bem feito que ele executa ali. É bonito de se ver. Acho que é um dos poucos atores que eu gosto de ver ali desse elenco. Esses dias, conversando com a minha prima, assistindo a novela, as duas, e a filha dela perto. Você vai pra casa da Tânia e você só vê novela. Aí a gente comentando, por que esse é ruim, por que esse não sei o quê. A filha dela virou e falou assim, mas vocês assistem novela pra quê? Pra Aí, em casa a gente fala que a gente compra novela com comentário. Porque senão não tem graça também, não né? Tem graça, o negócio às vezes é tão lerdinho, tá tão ali. morno lá, que a gente tem que cutucar. A gente fala assim, essa aí é péssima, essa aí é boa, essa aí tá mais ou menos. E ontem essa acabou graça, né, assim, anteontem, acabou de uma maneira chocante. E a cena do samba? Que coisa ótima. Tem mais o que fazer, né? Eu fiquei pensando, se fosse na minha época, né, que pra mim a Vale Tudo da minha época é a melhor novela, assim, da minha vida, Renata Sorrah sambando. Nossa Senhora! Porque ficou um duelo ali, né, de Raquel e Renata Sorrah. Perdão, Raquel... chama? Heleninha. Heleninha. Reutemann. E eu fiquei pensando na Renata Sorrah, sambandinho. Eu vi, inclusive, que eles fizeram um ensaio com a Paola de Oliveira para ela desaprender a sambar. Dessambar, né? Pra não... para ela mostrar que ela não sabia, mas que ela estava tentando. Sim. Então, realmente ficou engraçado, porque ficaram aqueles gestos mais... Eu achei patético. Ficou engraçado, porque... É meio... Tá uma novela que eles estão botando coisa que eu acho que, óbvio, não poderia ser Bebê igual. Reborn? Não, péssimo. A Vanessa gostou. Nossa, ainda bem... O que foi? A Vanessa acho que gostou. A Vanessa gostou? Não, tudo ela que é Reborn, ela adora, ela acata, é brincadeira. Gente, eu falei, não é possível que vai acontecer isso. E a cena do Bebê Reborn, monocromático, então foi assim. Não dá. Então acho que eles estão tentando até botar coisas atuais assim, tal, mas acho que teriam outras coisas mais... porque eu acho que chamativas ali uma das coisas que nós comentamos aqui no começo, eu acho que um dos maiores desafios, porque algumas tramas, elas se desenvolvem
inclusive em cima da falta da possibilidade de celular, da falta de, né? Então, eles teriam que adaptar toda aquela trama, que é muito mais difícil, que não, né? Para Mas aí os tinha dias de história, hoje. entendeu? Não tinha tanta internet, tantas redes e tal. Não... Você tinha que ter um diálogo aqui. Ó. A novela ganhava na cena ali, na interpretação, e por isso que os atores eram bons, assim, tinham que ter, né, dar o sangue ali para te conquistar. E é por isso que os índices de audiência iam lá em cima, porque também só tinha, né, esse veículo para você ficar lá, né, dando essa audiência. E hoje você tem milhões de canais, milhões de... E existia uma e curiosidade... se perde essa... Eu acho que essa... Existia uma curiosidade, né, Sami? Porque a gente não tinha o que a gente tem. A internet não te dava os spoilers que hoje tem. Então, hoje, eles têm que fazer a gravação do último capítulo totalmente secreto. E tem sempre um que vaza. Ou gravar mais de um capítulo para poder falar, vou botar esse porque o outro já estão falando muito. Eu quero ver quem... Nossa, eu já indo pro final da Vale Tudo aqui. Quero ver quem que eles vão botar como assassino. Como assassino da Odete Reutemann, porque... Foi a Leila, né? Foi a Leila, a Cássia Kiss. E deu aquele boom, rolou bolão. Eu lembro, eu tinha acho que 10. E bolão, e sim, a galera votando. Não botei Leila. Eu não lembro nem quem eu botei, assim, mas Leila... Eu acho que era o Marco Aurélio, era o mais votado. Era o mais indicado. Acho que sim. E o demais, Brasil assim, parou. O Brasil parou para saber quem matou o Odete Reutemann. Isso aí foi incrível. Eu acho que nós tivemos só mais uma novela que tenha dado essa audiência toda, que foi Avenida Brasil. Sim, sim. Avenida Brasil também arrebentou, gente. Aquela Carminha... Era tudo de bom. Adriana Esteves é fantástica, fantástica. Ela é maravilhosa. E realmente foi outra novela que parou o Brasil também. Mas vamos ver o caminhar dessa nova jornada. Dessa nova jornada, desse novo Vale Tudo. Bom, gente, se vocês tiverem alguma dica, vamos perguntar para o pessoal quem matou Odete Reutemann? Já bota aí, ó. Manda pra gente. Fulana. Acho que Leila não vai ser, né? Não, Carolina eu acho Dickmann. Que dessa vez não. Acho que ela também tá bem perdida nessa novela, né? Fica com um, fica com o outro, abre uma porta, toma uma água. Agora vamos ver se ela vai entrar naquela ruim... Porque até então o Marco Aurélio também não tá ruim. Ele é bonzinho, ele gosta de criança, ele tem feito as coisas legais. Mas esse vai piorar, que eu sei. Mas vamos ver o que é. Eu acho que ele já tá começando a mostrar as garrinhas, né? E quem já souber aí, ó, tipo, acho que é esse aqui ou aquele ali, bota aí pra gente ficar ligadinho e depois comentar aqui. Isso aí, manda pra gente quem matou Odete Reutemann. Foi a Tânia. Olha, gente, não, eu até, por enquanto eu tô gostando da Odete Reutemann, não tenho tanto ódio assim dela. Vamos ver como a trama vai se desenrolar. Sami, acabou. Já? Olha lá quem já tá dando sinalzinho pra gente, ela tá assim, ó, ela já tá assim, ó, pra gente. Tchau. Bom, obrigada mais uma vez, meu amigo querido. TV, hoje Tânia, eu não posso dar o braço porque eu tô com dor no braço. Tânia tá gente, maneta. Hoje tá difícil. Faz um tchauzinho de misa assim, ó. Até semana que vem. Beijo. E não se esqueçam, quem matou Odete Reutemann. E aí, gostaram do programa de hoje? Muito agito. E semana que vem tem muito mais agito aqui no programa Revista Dávila. Quero agradecer, como sempre, a Decorato pelo meu cantinho e a Festa de Escova, que faz minha produção. E, claro, a Lui que me veste. Até semana que vem. Espero por vocês.